Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do GRTcast da Benhoff, o podcast que impulsiona os seus resultados na gestão de terceiros. Eu sou Almi Rocha e aqui ao meu lado está meu amigo e sócio Bruno Santos, que também está na condução aqui desse podcast. Fala aí, Bruno. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui em mais um episódio para que a gente possa trazer esse conteúdo bem focado, direcionado para a gestão de terceiros e poder te ajudar aí nesse desafio. É isso, Bruno. E hoje a gente vai ter um papo muito bacana, pessoal. A gente está aqui hoje para conversar com um cara que está liderando uma iniciativa de saúde, segurança e conformidade com terceiros na empresa que hoje é a detentora da maior quilometragem de rodovias concedidas, né? A gente está falando da Eco Rodovias e nós estamos aqui com esse convidado super especial, que é o Bruno. Bruno, cara, prazerzão, muito obrigado, né, pela presença, por ter topado estar aqui com a gente. Fica à vontade aí para se apresentar para os nossos ouvintes. Obrigado pelo convite, Bruno, Almir. Eu sou o Bruno Teixeira, faço parte do time da Eco Rodovias, da área de gestão de terceiros. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar esse conhecimento que, por algum momento, eu levantei tanto a mão para que pudesse ter alguém para me conduzir nesse processo. O Bruno foi uma das pessoas que eu falei, poxa, cara, qual é o caminho, né, para fazer esse negócio dar certo? Então, obrigado por estar aqui, é a oportunidade da gente trocar bastante informação aqui com a galera. Seja bem-vindo, Bruno. É legal você falar sobre isso, né? Desde que a gente se conheceu, você trouxe isso. Poxa, primeiro, onde é que eu encontro conteúdo? Onde é que eu aprendo mais? E segundo, onde é que eu também consigo impactar mais pessoas? Isso vem acontecendo. Faz o quê? Uns 2 anos mais ou menos, desde que a gente se conheceu. E você está nessa missão forte, né? Eu quero levar conteúdo, eu quero desenvolver umas pessoas também, eu quero participar de palestra, de eventos, porque aí você mostra, olha, comigo deu certo isso. Você consegue ajudar outras pessoas e isso só aquece cada vez mais o mercado. Você está de parabéns, cara. É muito bom ver essa tua iniciativa. Olha aí. Legal, vamos lá. Perfeito, né? Então vamos lá, sem perder tempo, né? Que a gente tem muita coisa aqui para falar hoje. E eu acho que é importante começar, Bruno, contextualizando um pouquinho o que é o negócio da Eco Rodovias, né? O que é que faz, quais os desafios que normalmente você se encontra, e aí a gente vai desenvolvendo aqui e estreitando mais para chegar em gestão de terceiros, né? Que acho que todo mundo está sedento aí para ouvir. Bom, legal. Para quem mora em São Paulo, todo mundo já deve ter passado pela Ecovias dos Imigrantes para ir para uma praia, para ir para a Baixada Santista. A Eco Rodovias é uma empresa de infraestrutura rodoviária hoje. Ela está presente em 8 estados no Brasil. Ela tem 11 ativos hoje de concessões rodoviárias e um ativo portuário, que é o Ecoporto em Santos. Legal. Hoje nós temos 4.700 quilômetros de rodovia concessionada. Cara, assim, o desafio da operação rodoviária é a quantidade de pessoas que envolve para essa operação acontecer, né? E aí entrou o pilar da gestão de terceiros para garantir essa conformidade documental, garantir essa aptidão do profissional dentro da estrutura para que a gente tenha um ambiente seguro, principalmente isso, né? Você falou de quantidade de funcionários, com certeza é um desafio, mas eu acho que mais desafiador ainda é como eles estão espalhados em vários estados, né? Porque como você cuidar de uma obra é difícil, bastante. Construção civil é um dos segmentos mais delicados ali na gestão de terceiros. Agora, cuidar de uma construção civil, de várias obras espalhadas pelo Brasil, aí é o desafio que fica muito mais difícil, né? Dentro desse desafio da distância que nós temos entre as atividades, é a gente não ter uma catraca, né? Quando a gente começou o projeto aqui, eu falei, cara, meu maior desafio eu não tenho catraca. Como é que eu vou controlar essa galera? Toda né? extramuros, né? Então, assim, primeiro, assim, a relação de confiança com o fornecedor, com nossos fornecedores, ela precisa estar muito alinhada, cara. Assim, o fornecedor ele precisa saber que ele tem alguns compromissos com segurança, com integração, com a vivência do profissional e a aptidão dele para começar as atividades, né? Então, garantir essa engrenagem rodando é um grande desafio, Bruno. Assim, nós temos rodovias que têm 800 quilômetros. Você imagina fazer o acompanhamento dessas frentes de atividades que acontecem nesse percurso todinho. É difícil, a gente conta com a ajuda de algumas pessoas estratégicas dentro da empresa, mas é um desafio, cara. E a gente está
buscando formas de aprimorar essa monitoria constante. A turma que está ouvindo a gente, que é de indústria, deve estar ficando até tranquilo agora, né? Ó, galera, se o Bruno, que com essa concessão e toda essa diversidade consegue fazer gestão, quem é de indústria, que tem catraca, controla a entrada e saída, a vida é bem mais fácil, né? É bem mais fácil. É um desafio, mas é bem mais fácil. Você conseguir fazer um bloqueio na entrada do profissional quando está com um exame vencido, Mão na roda, né? Isso já, cara, assim, tira uma preocupação da aptidão do profissional, né? Então, a gente recente teve casos de o profissional deixou de estar apto a fazer trabalho em altura. Se a gente não consegue capturar isso num D0, no momento do vencimento do documento, isso pode se tornar um problema para a gente lá na frente, né? E aí é assim, é a gente cuidando do outro, né? E olhando para dentro da empresa qual que é toda a proteção que a gente busca no nosso ambiente e para o terceiro, para o colaborador que está prestando esse serviço para a gente. Boa, boa. E já que a gente entrou, né, já nesse assunto dos desafios aí envolvidos com o controle de terceiros, Brunão, conta pra gente, toda empresa ela tem uma história por trás da implantação da gestão de terceiros. Normalmente, né, Bruno? É uma dor, é um trauma, normalmente é alguma coisa que... Quase sempre. Né, quase sempre que puxou isso. Mas fala um pouquinho pra gente, né, pra quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, como é que surgiu essa iniciativa na Ecorodovias, se teve ou não apoio da diretoria, como é que isso, né, começou a ser um ponto a ser comentado, debatido e que gerou a área aí, né, que hoje você tem atuado. É engraçado que a área de gestão de terceiros apareceu na minha vida assim de uma hora para outra, né? Foi mais uma curiosidade minha dentro da área de suprimentos. Toda a minha jornada profissional está ligado à área de supplier. Então eu comecei em almoxarifado, eu passei pela área de materiais, eu fui para a área de compras e cheguei na área de gestão de terceiros hoje, fornecedores. Então, dentro da Ecorodovias, a gestão de terceiros ela teve o primeiro movimento lá em 2018. Alguém levantou a mão e falou assim, acredito que a gente precise fazer isso aqui. Por alguns motivos de controles internos que foram identificados, e aí vamos fazer. Mas esse controle era mais um controle documental, não era uma governança documental no sentido de entrega e conformidade. Era entrega, basicamente. Esse levantar de mão, Bruno, ele veio de alguma área específica, você sabe dizer? Então, a gente teve esse ponto numa auditoria interna, né? Como é que funciona o processo? Como é que, na relação com o fornecedor e com os pagamentos e tudo mais, como é que a gente está controlando que o nosso terceiro está sendo assistido da forma correta pelo fornecedor, ou que ele está cumprindo as obrigações? E aí a gente identificou um espaço gigantesco nisso. Eu estava chegando na companhia nesse momento, dentro da área de suprimentos, e esse processo aconteceu através do recolhimento dessa documentação na área fiscal. Então, era mais essa entrega documental. Quando chegou em meados de 2020, 2021, quando a pandemia deu boom, nós estávamos implantando um sistema que era capaz de receber a documentação, mas não tinha a capacidade que temos hoje, né, de olhar o volume que temos. Em paralelo, em 2018, a Ecorodovias começou a ampliar o seu portfólio. De 2018 para 2022, a empresa ganhou 5 novos ativos. Nossa. E aí falou, consequentemente, eu vou ter mais fornecedores. Automaticamente, eu vou ter mais terceiros. Então, isso aqui, mais uma luzinha amarela ali. Opa, peraí que eu preciso... mais riscos. Mais riscos. Eu tenho que acender a luz amarela. Em 2023, num novo momento de auditoria interna, a gente conseguiu capturar que, assim, precisamos melhorar essa eficiência desse negócio. Como que a gente vai fazer? E aí, hoje a área de gestão de terceiros está dentro da área de controladoria. E o nosso diretor, ele fez uma provocação e falou assim, vamos parar da forma que está fazendo, porque a gente entende que não está sendo eficiente, e a gente vai seguir 2 frentes. Uma frente vamos buscar no mercado uma empresa que possa nos assessorar e dar o direcionamento, e principalmente que a gente tenha encontre a velocidade que a gente precisa para poder atingir os objetivos que a gente tem hoje e os desafios que a gente vai ter amanhã com esse aumento do nosso portfólio. E a outra frente era
estruturar uma área de gestão de terceiros. Legal. Não dava mais para ficar acomodado dentro de uma atividade na área fiscal. Não, eu precisava ter uma especialização, eu precisava buscar pessoas que fossem olhar para isso do começo ao fim. Então, Profissionalizar, né, Bruno? trazer esse conhecimento técnico junto e profissionalizar, realmente, estruturar essa área. Só que, assim, era o direcionamento, não era a validação. A gente ainda precisava fazer tudo isso, desenhar o projeto e, no final, mostrar o que nós identificamos, qual que era a nossa recomendação como consultoria e também trazer a validação do ajuste orçamentário para poder estruturar essa nova área. A gente conseguiu mostrar tudo isso no final do projeto. Eu estava na área de compras. E por que eu falo que caiu meio que assim de paraquedas? Porque o processo de compras desta atividade, num primeiro momento, foi vista como sistema. E alguns tipos de sistemas a gente chama de compra delegada. Então, a área poderia conduzir isso, a área de tecnologia, junto com a área que estava buscando isso. Só que, por algum momento, a pessoa do jurídico era um amigo e falou assim, cara, como que eu desenho tudo isso? Porque é uma compra delegada, eu vou tratar a primeira vez. Eu falei, não, eu faço com você. E aí, eu conduzi todo o processo, desde a estruturação do termo de referência até o direcionamento, a RFI ali para buscar os fornecedores inicialmente. A gente fez uma RFP, uma RFQ, a gente conduziu um processo muito bem estruturado para a gente garantir a tomada de decisão. Teve defesa técnica em loco lá com a Eco-Rodovias, abre sistema, isso, faz aquilo, e se eu quiser tal coisa, como é que faz? Então, a gente conseguiu desenhar um fluxo total, e aí no final, depois que a gente apresentou todos os resultados para a diretoria, vem cá. Vem o presente. Você não está a fim de assumir esse negócio, não? E eu falei, pô, cara, vamos embora. Eu não arrego para desafio, não. Então... Mas aí acho que tem um destaque importante, Bruno, né? Até para quem está ouvindo a gente, se muitas empresas fizessem como foi feito, nesse caso, de a pessoa que vai assumir o processo, né? Mesmo que talvez não tenha sido pensado, mas acabou que você participou da etapa toda de conhecimento da solução, de desenho ali do que precisava, de validação, e você assumiu. A gente vê muito problema acontecendo porque não há o envolvimento da área que vai ficar cuidando dessa frente nessas etapas, né, Bruno? E até, uma coisa que é legal, né? Uma preocupação da Eco-Rodovias foi de estruturar a área. Quantos clientes a gente não se envolve que eles querem contratar a consultoria, mas não estrutura a área, né? Então, isso já começa errado. Porque comprar o livro sempre dá a ideia de que você já aprendeu o conteúdo, né? É mais fácil comprar o livro do que o tempo ali para ler, né? Para ler. E uma coisa que a gente fala muito, né? Consultoria por si só não resolve o problema de ninguém. Boa. É muito um trabalho de parceria. Então, é super importante quando a Eco-Rodovias tem esse pensamento de dizer, poxa, eu preciso estruturar a área e também preciso ir para o mercado e conhecer uma assessoria que vai poder me apoiar aqui. Porque se for um dos dois só, não vai dar certo. E é isso que está fazendo dar certo realmente esse casamento. E o que você falou também, Bruno, que eu adoro, é o quanto que você se encantou com a área, se envolveu com a área. Queremos cada vez mais ter pessoas, tá, gente, que tenha esse perfil, essa vontade de impactar e desenvolver internamente e se engajar. Tanto é que o Bruno, ele foi um dos convidados para a gente participar do painel no GRT Experience falando sobre carreira na gestão de terceiros. Porque eu vejo, cara, que você é uma pessoa que conseguiu se envolver com o tema de gestão de terceiros, mas poxa, eu posso abraçar mais, eu posso puxar mais, eu posso envolver esse outro tema. E isso é massa. A gente quer estimular cada vez mais isso em outras pessoas também, em outras empresas. A essência de vocês é a frase, ou é no amor ou é na dor, né? Isso. É assim, nós precisamos passar por aquele, vamos chamar, vale ali no ano de 2020, com um movimento que não foi tão assertivo, para que a gente pudesse agora ter esse olhar, né? Uhum. Muitas das vezes a gente consegue encurtar esse tempo olhando as experiências do coleguinha do lado, né? Então, eu acho que reforça a mensagem que o Bruno colocou, que é, assim, precisa ter um olhar direcionado. A partir do momento que não tem vamos chamar de dono, está solto, fica difícil de defender o processo, de defender o projeto, né? A gente está passando isso e a gente continua passando isso, porque sempre tem aqueles desafios daquelas perguntas mirabolantes que vêm, mas funciona mesmo? Está aqui o resultado. Legal. Então, e legal do engajamento, Bruno, que só para finalizar, a área de segurança
e a área de trabalhista, ela se envolveu muito no processo no início, né? Da contratação da consultoria, da formatação da área. E o time de meio ambiente, ele ficou mais, vamos chamar de acompanhando para ver como que o negócio ia se desenrolar. 2, 3 meses depois, a gente precisou sentar para conversar sobre como que a gente acomodaria o escopo ambiental de forma mais clara dentro da estrutura. E hoje a gente tem uma monitoria da parte de segurança, na mobilização, na entrada e na aptidão do profissional, no trabalhista e previdenciário e no meio ambiente, né? Então, a gente consegue pegar esses 3 aspectos aqui do terceiro e do fornecedor para que a gente possa trazer um diagnóstico ali muito mais claro, né? É um acompanhamento do contrato no final do dia. Quando a gente fala em gestão de contratos, gestão de fornecedor, cadastra, monitora, descredencia, né? Então, quando a gente olha tudo isso, a gestão de terceiros está no meio desse negócio aqui e a gestão de fornecedores, ela vem olhando todas essas etapas, todas essas caixinhas aqui e como que essa unificação pode trazer o resultado que a gente espera no final. Uma coisa que você falou, Bruno, que eu não quero perder a oportunidade de abrir um pouco mais aqui, é sobre comunicação interna. Então, você começou a falar aí, né? Eu tive que vender, desenvolver para outras áreas, para falar a importância e tal. E não é fácil, né? Porque imagina, primeiro vocês, desde que implantou, já começaram a adquirir novas concessões. Então, é uma galera nova que está chegando aí. Né? E aí você precisa passar essa cultura, você precisa passar essa necessidade. Nem sempre o pessoal do outro lado está acostumado a isso. E eu queria saber como é que você se comporta, assim, como é que você direciona a tua comunicação interna para realmente dizer, gente, vale a pena, faz sentido, esse é o caminho. Tem alguma estratégia diferente? Como é que você trabalha nisso? Primeiro, a estratégia da comunicação é estar muito próximo dessa galera. Eu vejo você viajando, você vai para perto de onde eles estão, né? O ano passado, eu estava fazendo os cálculos, eu rodei mais de 10 mil quilômetros em todas as unidades, indo visitar alguns fornecedores mais estratégicos para que a gente pudesse levar a cultura da gestão de terceiros. Então, e como que a gente, vamos chamar, vende esse negócio, né? É os resultados. Perfeito. Hoje a gente tem mais de 95% de conformidade na documentação de segurança, garantida, com governança, com acesso, legal, com uniformidade analítica. Controle de validade. Os controles de validade. Um grande desafio que a gente tem, quando a gente fala de 12 unidades diferentes, cada uma com um técnico de segurança, fazendo a sua análise de um documento, eu posso entregar o mesmo documento para 12 pessoas diferentes. Vai ter análises distintas disso aqui. O que a gente queria era trazer essa unificação analítica. Quais são os critérios, o que eu avalio, o que eu valido e o que não passa. E o que eu tenho como exceção ou não. Então, isso aqui foi um ganho gigantesco. E foi o grande desconforto no começo, Bruno. Assim, hoje a gente já tem, nós temos hoje agendas recorrentes com as unidades para mostrar o que está sendo feito, o que está doendo lá na ponta. O primeiro passo, além da estruturação da área, o que dói do lado de lá. Sim. Porque se você não tem a visão da operação, você não consegue trazer uma reflexão no teu processo que atenda lá na ponta. Então, eu acho que isso é muito importante. Proximidade, cara. Comunicação e estar próximo. E estar registrando. Se dá ruim, levanta a mão e fala, estamos corrigindo, mas eu estou te dando ciência. Se der bom, levanta lá também. Eu vou usar um termo aqui que um diretor meu da área de compras fala até hoje, que ele fala assim, a gente precisa, normalmente, a gente é o patinho ali botando o ovo, né? Uhum. Mas às vezes a gente precisa ser galinha. E gritar, e falar, e mostrar que eu botei um ovo. Boa. Então, vender os resultados. Fazer o seu próprio marketing da área, né? Isso aí. Isso é bem importante. A área de suprimentos, por essência, ela aprende muito a comprar, mas vender a gente precisa aprender algumas vezes. Olha aí. E esse é o desafio. É como que a gente mostra o resultado que a gente está agregando. E temos desafios ainda hoje, a parte trabalhista, aculturamento, ajuste das minutas de contrato. Boa. Temos o que fazer ainda, né? Mas só para não passar, né? 2 pontos que eu acho importantes. É legal fazer essa divulgação para estimular mais as outras áreas,
para que você possa mostrar, ó, tá dando certo, vale a pena, o caminho é esse, faz sentido. E segundo também, para ganhar força da diretoria, né? Tem muita gente que diz, eu não consigo porque eu não tenho força, a diretoria não me apoia e tal. Mas quanto que você mostra o resultado que você vem alcançando? O quanto você mostra os desafios e as dores que vêm acontecendo? Entendeu? Aí realmente comunicação Acho que aqui, Bruno, cabe até um gancho, que é o seguinte, cara. Você falou muito da importância dos dados, né? E de fato, contra fatos, dados não há argumento. Quais indicadores que você entende, Bruno, que da gestão de terceiros é importante medir, é importante avaliar e é importante dar ciência para a companhia, para as áreas, para a gestão, que podem justamente mudar a percepção, né, sobre é só custo essa área, é só burocracia, é desnecessário, né? O que é que você entende, até para ajudar as empresas que estão nesse processo ou enfrentando essa dificuldade de ser entendida como uma área que também marca gol, né, que também ajuda a companhia como um processo estratégico. Hoje os indicadores que a gente atua muito forte, e eu acredito que seja universal, a aderência e a conformidade documental, né? Esse aqui são os pilares principais, é o que a monitoria e a avaliação mensal e no dia a dia já nos traz por conta. No aspecto de segurança, o que a gente tem provocado muito é o tempo de reação dos fornecedores para poder atualizar a documentação de plataforma. Quanto tempo que esse cara leva para poder colocar o cadastro do profissional dentro da plataforma, subir essa documentação e ele poder estar apto para fazer a integração. Perfeito. Então, esse tempo aqui, ele é um tempo importante na negociação do custo da mobilização do contrato. Então, isso aqui é um fator importante que a gente já vem conseguindo monitorar e aí, com a ajuda da empresa que nos atende hoje, que são vocês, a gente consegue trazer um tempo médio menor de avaliação. Nosso tempo médio era 5 dias de avaliação mínimo, se não tivesse nem um. E já de partida no projeto, a gente já desceu para 2 dias úteis. Boa. Né? E o nosso desafio, e que a gente vem buscando, capturando, hoje já tem empresas que têm um tempo médio menor, porque tem todo um desafio de tecnologia envolvida dentro do processo analítico e, cara, para a gente isso é fenomenal. Então, esse é um dos indicadores no aspecto de segurança. O aspecto de segurança e meio ambiente, são 2 dimensões dentro da monitoria do fornecedor, do programa de acompanhamento do fornecedor da Ecorodovias, que é o PAF, e os resultados hoje já saem on time. Então, avalia o documento, está lá no BI disponível. Então, a aderência, a conformidade e toda essa facilidade de acesso de dados, isso já vem ajudando muito. E o indicador da redução do tempo médio ali de mobilização. E até para ver também se tem fornecedores que fogem dessa curva, né? Então a gente sabe aí, tem a média lá de fornecedor ser mobilizado são 2 dias. Mas se tiver algum fornecedor passando de 5, 10, 15 dias, você consegue ter essa visão e atuar diretamente, né? Por que outras empresas conseguem com 2 e esses fornecedores não conseguem? Aí tem que chegar junto, fazer uma pressão maior no fornecedor e ver também qual a dificuldade que ele está tendo para apoiar ele. O que a gente percebe, Bruno, assim, a estruturação do fornecedor para fazer esse input documental. Às vezes está no técnico de segurança. Eu já ouvi falar em algum momento que está na área de tecnologia, porque é um sistema, então põe o documento lá. Imagina, às vezes está na área de RH. Então, quando o fornecedor entende o quanto que o projeto ajuda ele na governança documental dele também, aí ele... Consultoria, né? Eu preciso ter uma pessoa aqui que vai olhar esse negócio. Então, realmente, a gente consegue atuar e dar uns direcionamentos nesse sentido. No aspecto trabalhista, o risco é o indicador que eu fico mais encantado, assim, que é a aderência e conformidade é importantíssimo, né? Então, a gente hoje tem, uma vez, um consultor que atua com a gente de vocês, ele falou assim, cara, quanto maior a aderência, no começo, menor é a conformidade. E é uma verdade absoluta, porque a gente começa a ajustar parâmetros documentais que, às vezes, nunca tinha visto. Então, o nosso desafio em 2025 hoje é levar esse número de conformidade documental para o nível que a gente espera chegar dentro da companhia e estamos fazendo alguns esforços e alguns movimentos junto com vocês para que isso aconteça. Mas o risco chamado o risco latente, né, o risco por não entrega daquela documentação, por não conformidade de tais documentos, isso é um indicador fenomenal para a gente poder
direcionar a área de suprimentos numa tomada de decisão de uma contratação. Porque muitas das vezes um risco financeiro na métrica avaliada não reflete o que a gente está percebendo da forma documental no aspecto trabalhista. E se pode ficar uma dica traga um time do contencioso, traga o time do jurídico para participar. Fica a dica aí, hein, gente? Para ter essa avaliação plural dos números ou do cenário. Porque o insight deles ali pode melhorar ali o direcionamento da informação. Corroborar, né? Isso aí. E é estranho quando ele não participa, né? Porque um dos principais objetivos aqui com a gestão de terceiros é reduzir processo trabalhista. Então, se o pessoal do jurídico não está sendo ativo, não está participando, é importante o pessoal de casa ficar bem incomodado com isso. Fica para onde estão indo os insights da gestão de terceiros, né? Porque é justamente os insights, os documentos, outputs, né? Então, hoje eu tenho, consumindo os dados, o time de segurança, o time de meio ambiente, o time jurídico quando precisa. Então, toda vez que tem algum problema de segurança e o time jurídico é acionado, Bruno, essa pessoa, ou para o meu time, essa pessoa está cadastrada, como é que está a documentação, como é que foram feitos os treinamentos estão ok? Cara, é um time, você pesquisa, você vai. Boa. Parte trabalhista também, essa pessoa está cadastrada, mas tem não conformidade documental da empresa, então vamos acelerar porque a gente vai precisar. Ou está tudo ok, está aqui para você preparar a defesa, se precisar usar de alguma forma, né? Hoje a gente fala que a gente tem uma base de fornecedores que solventes, né? Que a gente chama, que são aqueles fornecedores que têm capacidade. Mas vocês já passaram uma chuva comigo recente que a gente precisou assumir algumas coisas. Assim, faz parte da terceirização, a gente vai encontrar isso. Isso não é não foi único, né? Não é só um caso isolado, não é exclusividade, né? Aí o solvente de hoje pode ser o insolvente de amanhã. Então, de fato, a gente tem que ter cuidado com ele e acompanhar que ele vai dar sinais. Isso aí. Ele vai ter os indicadores. Os sinais é importante, né? São importantes. E é um desafio. Eu vou pegar 2 ganchos aqui, antes de vocês me fazerem a próxima pergunta, que é a questão do controle na extensão e como que a gente monitora essa aderência em loco, né? Boa. Acho que assim, a atividade na frente de serviço ela é muito importante. Então, hoje a gente já tem dentro de casa o que a gente chama de alguns auditores, mas a gente sabe que essa atividade ela é muito importante no dia a dia da gestão de terceiros e da gestão de contratos. Então, o que está acontecendo lá na ponta é isso mesmo que está declarado aqui, a quantidade de pessoas, esses checkpoints aqui são importantes. E a gente começa a capturar outros insights junto com o time jurídico, porque quando você olha hoje os processos trabalhistas num todo no Brasil, quem trouxe essa informação uma vez foi vou falar do nome dele aqui, do Herculano. Boa, cara, salve, Herculano. O Herculano é uma pessoa que a gente já tinha se encontrado em outra empresa. Quando eu recebi esse desafio, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele. E ele, naquela época, ele não atuava nessa área. Quando eu falei, cara, primeiro assim, você lembra de mim? Lógico que lembro, Bruno. Então, e ele trouxe uma vez o dado das características dos processos trabalhistas, né? O que mais pedem? Pô, cara, é questão de EPI, não tinha EPI, poxa, não tinha o vale transporte, pô, não tinha o vale alimentação, não me pagavam direito, não me pagavam as horas extras, ou lá na rescisão. Quando a gente começa a olhar isso, assim, como que além da governança documental, como que eu mitigo isso na ponta? Então, o time de segurança está auditando lá a entrega do EPI, se realmente ele está com os EPIs. Nas entrevistas, quando a gente pode capturar se ele está com alguma dificuldade ou não e acender um sinal de alerta. Então, assim, a gestão de terceiros é um conjunto de ações que vai proporcionar alguns direcionadores para que a gente tome algumas ações, né? Então, deixar o salve para o Herculano e a gente registrar isso que é importante. Auditoria de campo, auditoria na frente ali é importante. Até falando de indicadores que a gente estava tratando, você falou na aderência, conformidade e a parte da contingência, né? Do valor. Mas é legal também casar, né? Às vezes está com aderência e conformidade lá em cima, mas o valor da contingência está alto porque no último mês, nos 2 últimos meses, ele começou a dar algum problema e ele está pecando naquele documento que é mais crítico. Então, por isso que é bom a gente sempre ver, pessoal, a informação mais casada, não ver uma informação única do indicador. E aí, com certeza, a gente pode casar, por exemplo, quantidade de funcionários,
aquele contrato tem quantos funcionários? Quanto mais funcionário, maior é o meu risco. Quanto tempo eu tenho esse contrato? Então, tudo isso a gente vai tendo informações para definir o risco daquele fornecedor. A gente está montando esse ano, é um dos itens de meta nosso, junto com o jurídico, fazer mais um dos indicadores, que é a questão da redução do impacto com processos trabalhistas. Desembolso, né? Ou desembolsos. Perfeito. Para que a gente possa medir. Realmente é trazer assim, o que nós efetivamente na grana estamos impactando. Né? E o que é legal, Bruno, é que assim, a base de dados ela é tão grande de informação que sai ali que a gente pode brincar com várias interfaces de indicadores que te traz algumas reflexões importantes. E aí quanto mais dados, mais tempo, mais informação você consegue trabalhar ali e direcionadores criar, né? Legal. É a parte da tecnologia ali já ajudando nos dados. A gente entende que a aderência e conformidade ela é como se fosse o coração do negócio, né? Então, precisa ter, porque senão não tem nem o que fazer. Se eu não consigo ter o fornecedor minimamente aderente entregando as documentações, eu não consigo nem ter o objeto do que eu vou fazer análise e identificar os riscos. Né? Então, isso é importante. Mas também é fundamental que tudo isso seja direcionado para situações que vão reduzir passivo, que vão, né, aumentar ou diminuir acidentes, vão diminuir afastamentos por doença e coisas desse tipo, diminuir fornecedores que estão, né, ali insolventes. Então, isso é muito importante. E aí eu queria pegar um gancho, Bruno, na tua fala, que é o seguinte, a gente falou sobre indicadores, né, você trouxe aqui bons exemplos de indicadores e achei ótimo essa questão de ir a campo. Né? Então, vamos checar se o que está na documentação é o que acontece lá na ponta, isso faz muito sentido. Mas fala um pouquinho para a gente, assim, como é que hoje vocês reportam, né? Você, a sua área, reporta os resultados da área de gestão de terceiros? É mensalmente? É quinzenalmente? Cara, é para a diretoria? É para a gerência? Como é que acontece, assim, sabe, levar as informações do que está acontecendo e ter uma avaliação, feedback de uma área dizendo assim, ó, tá bacana, né? Ou melhor aqui, ou a gente está sentindo impacto, não está. Hoje, o grande impacto hoje da gestão de terceiros da EcoRodovias está dentro do time de sustentabilidade, né? Então, esse time, eles têm os reportes frequentes, mensais ali, de como é que estão os indicadores, justamente pelo programa de acompanhamento do fornecedor. No final do ano passado, a gente terminou a estruturação junto com o time da Benhoff do BI. Então, legal. Hoje ele já está rodando. Então, qual é a dinâmica hoje, né? É o reporte que ele entra dentro de um reporte da diretoria de controladoria. Então, ele entra um reporte de gestão de terceiros lá dentro, onde a gente mostra os indicadores daquela unidade específica. Tanto da unidade quanto dos fornecedores que ali estão alocados, com quantidade de terceiros, com aderência, com a conformidade. A gente vai trazer agora o aspecto do jurídico e o quanto que esse jurídico que está aparecendo está impactando do lado de cá naquela unidade. E aí justamente os desafios. Assim, o que a gente está encontrando de desafio aqui? O top 10 fornecedores, esses aqui, ok, esses aqui a gente precisa fazer um trabalho, preciso do teu apoio. Vamos junto? E aí é a hora que eles procuram a gente para que a gente possa fazer isso. Assim, a gente tem um patrocínio muito da alta liderança, né? Então, essa informação chegar lá é importante para que eles desçam, porque eles se preocupam e tem aquela concorrência sadia. Como que está o meu vizinho aqui? Como que está a outra unidade ali? Ninguém quer ficar para trás, cara. E isso é importante. Então, a gente tem esse reporte uma vez por mês, vai para a diretoria, isso eles cascateiam internamente em cada unidade, fazendo as provocações necessárias de cada indicador que lá vai. Tá? Além dos itens de controladoria, a gente tem a parte de gestão de terceiros, de processos e todos. Isso é importante, né? Porque aquela diretoria que está olhando para esse tema e está gerenciando e cobrando os fornecedores, está com resultado legal, é importante reconhecer eles, né? Uhum. E também evidenciar qual é aquela diretoria que deveria estar fazendo isso e não faz. Uhum. Fazer uma pergunta. Vocês hoje já conseguiram chegar no nível também de olhar para os melhores fornecedores e fazer algum tipo de reconhecimento, um e-mail, um agradecimento? Vocês já estão trabalhando nessa frente também ou ainda não? A EcoRodovias tem um programa de reconhecimento de fornecedor, né? E o que a gente tem alinhado muito é que assim, todo o reconhecimento de fornecedor, a gente precisa tá alinhado em todas as áreas para que eu não reconheça ele por algum motivo e deixe de reconhecer por outro.
Isso foi uma provocação muito forte que o meu amigo Bruno fez para mim, recente, numa conversa que a gente estava tendo sobre reconhecimento. Então, ela tem o programa Reconhece, e ele tem alguns aspectos de avaliação, segurança, meio ambiente, ele tem qualidade, tem o ISD, está entrando agora, e a parte trabalhista que vai entrar dentro dos aspectos, né, que não estavam sendo monitorados até o ano passado. O ano passado, quando a gente estrutura a área, isso entra agora. Então, hoje já tem um programa, o ano passado foi o segundo ano do Reconhece, e esse ano a gente vai aprimorar a metodologia de análise para que a gente possa fazer essa entrega de forma um reconhecimento mais amplo de todos os aspectos que a gente está monitorando, e que a gente tenha a certeza que esse cara pode ser muito bem na segurança, no meio ambiente, mas se ele não estiver bem em um outro aspecto, na qualidade, no ISD ou até mesmo na gestão de terceiros, na parte trabalhista, não tem porquê. O que a gente quer tentar é buscar a uniformização dessas notas. Temos, mas nada focado somente para a gestão de terceiros. Legal isso daí, tá? E eu concordo 100% na linha que, se o fornecedor está bom, ele tem que estar bom em vários critérios. Não adianta ele estar indo muito bem lá na qualidade do serviço, no SLA, quando ele não está pagando salário, não está recolhendo algum imposto. Que isso, no final, representa um risco para vocês. Depois, né? A conta vem. Então, é legal. Até também para a gente reconhecer, né? Porque o fornecedor... Sei que também que na cadeira do fornecedor não é fácil ficar com uma boa percepção em todos os critérios. Então, na hora que você reconhece, você está valorizando aquele esforço dele, incentivando. Cara, estou reconhecendo, você está ganhando mais autoridade aqui dentro. Então, continua por aí. Então, é bem legal esse projeto de vocês. A gente procura fazer, Bruno, assim, o reconhecimento... procura não, a gente faz o reconhecimento dessa forma, mas o que é importante? O feedback no dia a dia. Legal. Então, assim, você vai ter uma interação com o fornecedor. Cara, se aquele fornecedor está mostrando uma evolução, é positivo. Ele saiu do estado normal dele e ele está buscando a melhoria. Então, evidencia isso. Fica muito claro para o gestor do contrato que vem para a mesa com o fornecedor, para a gente poder conversar sobre gestão de terceiros, o reconhecimento. Eu estava comentando, acho que com o Miro aqui antes da gente começar, que a gente fez uma abordagem com o fornecedor ontem, que a gente precisou fazer um aditivo no contrato para que ele apresentasse a documentação. Fizemos, e a gente está notando uma evolução num certo momento mais devagar, mas agora, e ontem foi meio que assim, destravou. Então, eu falei, muito bom essa evolução. Legal. O importante é não parar. Legal. Ninguém vai sair do 0% de uma hora para outra. Reconhece. Principalmente isso. Então, a gente reconhece no dia a dia, cara. Eu falo pro time que está envolvido nisso que pessoal, reconhece. Fala o que está bom, porque ele vai te pedir, ele vai te perguntar o que está ruim também. Legal, legal. Muito importante esse feedback, né, para o fornecedor, tá perto. E aí, enquanto o Bruno bebe uma aguinha, pessoal, você que está aí, está acompanhando a gente, está gostando do conteúdo, né? Pode interagir com a gente, mandar pergunta, mandar sugestão. Já compartilha com um amigo também, né? Eu creio que esse conteúdo ele consegue aí trazer vários e abordar vários temas que são importantes para as empresas que estão nesse meio da gestão de terceiros, né? E muito obrigado pela audiência. Mas vamos continuar aqui, Bruno. Cara, ao longo desse processo, né? Você falou, começou ali embrionário em 2018, foi evoluindo, né? Quais foram os principais marcos, assim, dessa trajetória que você pode trazer, assim, como, cara, aqui foi um ponto de virada, aqui foi um ponto importante, né? Essa atuação que a gente fez aqui foi bacana, essa estruturação, né? O que é que você pode trazer assim, como os principais marcos aí dessa trajetória na área de gestão de terceiros? O primeiro marco foi não dá para continuar do jeito que está. Precisamos virar a chave. Inconformismo. O inconformismo. E entender o momento da companhia, o objetivo da companhia e para onde que eu estou indo. Então, ali foi o primeiro marco, quando a própria diretoria entendeu assim, a gente não pode correr esse tipo de risco. Você imagina uma descontinuidade operacional num contrato onde eu tenho uma obrigação com o poder concedente e aí o fornecedor, ele, no meio do caminho, ele rompe com a gente por algum motivo. Esse impacto é gigantesco. O primeiro marco foi a tomada de decisão de olhar para o futuro, olhar para aquilo que a gente se tornou e para onde que a gente queria chegar. E esse inconformismo, tá? Só para não perder o gancho, ele é fundamental, né? Quando a gente fala da GRT Smart, né?
Tem uma metodologia para ter o sucesso na gestão de terceiros, mas o inconformismo tem que fazer parte. Começa por aí. Porque se não tiver ele, não adianta método certo que se aplique, que as pessoas vão dizer, beleza, não deu certo, tá bom, foi sempre assim, deixa desse jeito e tal. E no final a gente não vai conseguir ter o sucesso. Então, legal isso daí, né? Tipo, caiu a ficha, não dá mais. Tem que ser de outra forma, é outro resultado que a gente tem que alcançar. E o ponto é, o computador ele não vai ficar inconformado, uma mesa ela não vai ficar inconformada. São as pessoas. Então, se a gente tem pessoas que estão ali, querem fazer a coisa acontecer, estão visualizando que um futuro melhor, né? E eu acho que por isso que o case aqui da Ecorodovias, cara, dá tão certo, porque existem pessoas assim como você, né? E fundamentalmente você ali dentro, com esse espírito, puxando a coisa. Isso faz muito diferencial. O primeiro marco foi esse. Eu consigo... O segundo foi montar uma equipe multidisciplinar e convergir os objetivos para que a gente conseguisse colocar o projeto de pé. Então, ter pessoas com pensamentos diferentes, com áreas diferentes, também foi um marco. Legal. Quando a gente juntou essa galerinha aqui e falou assim, é isso que nós precisamos fazer. Contribua, vem cá. Aqui foi mais um marco. A implementação da área, que aí é a hora que a gente realmente estourou os fogos e falou, agora é para valer, agora o jogo é jogado. E eu poderia falar aqui de marcos importantes, foram todas as ondas de implantação Legal. que a gente fez durante o processo. Quando assinamos o contrato, a primeira pergunta que eu fiz para a liderança foi o seguinte: como que a gente vai implantar esse negócio? Vocês têm, eu tenho uma ideia, mas como que vocês pensam isso? E aí eles falam assim, cara, a maioria dos nossos fornecedores, eles atuam em quase que todas as unidades. Como é que eu começo a fazer para uma e não faço para outra? Como que esse fornecedor vai olhar a gestão de formas diferentes em unidades diferentes? Por mais que seja um momento de implantação e de teste assistido, vamos chamar assim, isso vai dar dor de cabeça mais do que pode dar de qualquer outra forma. E estava muito alinhado com o que eu pensava. Eu falei assim, a gente precisa mostrar que a gestão de terceiros chegou na companhia. Então, vamos ir dentro dos contratos estratégicos, vamos ver quais contratos têm o maior impacto no meu contrato de concessão e aonde tem mais pessoas mobilizadas. E ali eu comecei a atuar na primeira onda e na segunda onda. E aí só ali já foram mais de 150 contratos, aonde num primeiro movimento de gestão de terceiros a gente só tinha 70 durante anos monitorados. Então a gente fez esse movimento. Bruno, mas já eram monitorados em todas as áreas, esses fornecedores escolhidos ou não? Agora, nesse momento, os fornecedores escolhidos eles estavam presentes em todas as unidades. Então a gente começou a gestão de terceiros, a implantação em 12 frentes diferentes ao mesmo tempo. Legal. Com contratos estratégicos em cada uma. Então, o contrato lá de conservação de rodovia, o contrato de APH, que é o atendimento pré-hospitalar, o de socorro mecânico, que é o dos guinchos, é onde tem o maior número de pessoas. Não limitado a isso, mas assim, quais são os contratos, essas três categorias em cada unidade? Quem são os fornecedores? Isso aqui é a primeira onda. E assim a gente foi desdobrando. Até a hora que a gente chegou no mês de março de 24, a gente virou a chave e falou assim, agora tudo que é novo contrato entra pela plataforma. O que já tinha que ser implantado, a gente já fez o rollout. Né? Só que aí você começa a descobrir algumas coisas que não estavam tão claras, não no projeto, mas na questão contratual, nos contratos. Questão de subcontratada, Perfeito. como é que vamos monitorar os subcontratados. Então, tudo isso aqui foi importante nessas ondas de implantação. Então, as ondas de implantação, cada uma delas foi um marco importante no processo e o primeiro workshop com os gestores e com os fornecedores. Esse também foi muito bacana. Lógico, final do ano agora de 24, quando a gente fechou os números, fechou o tamanho do projeto, acredito que não tenha problema a gente comentar isso aqui, mas a gente fechou uma parceria para monitorar 300 contratos. A gente chegou agora no final de 2024 superando os 1.000 contratos. Caramba. Cara, eram 12 mil terceiros mapeados inicialmente. Com o crescimento da companhia nesse período, a gente chegou a 22 mil em 2024. Nossa. Então, assim, e temos implantação, temos novas obras começando. Esse negócio é dinâmico. Tomou uma dimensão, né? Tomou uma dimensão e foi justamente
A gente teve uma validação com o vice-presidente essa semana e o nosso diretor ele falou assim, ó, cara, é outra proporção. A gente começou desse tamanho, olha o tamanho que tá. E ele falou, realmente eu reconheço, né? Então a gente já passou por auditoria, último marco, auditoria interna. Boa. Porque a auditoria veio para falar assim, ó, sabe tudo aquilo que a gente pegou nas auditorias passadas? Deixa eu ver como é que tá agora. E aí ele falou, pô, isso aqui já era. Agora eu vou direcionar vocês para a gente chegar numa excelência. Boa. Entendeu? Aí já legal. muda o contexto, Sim. né? Então, assim, pô, aquele negócio que não acontecia... Não tem mais, né? Agora a gente pode fazer um pouco melhor. Vamos aprimorar, vamos Você sai ajustar de- sistema, vamos ajustar abordagem com o fornecedor, vamos ajustar a recorrência. Cara, e agora eu vou falar... assim, eu não quero ser... mas ajuste. Agora é começar Legal. a ajustar Legal. e pronto. Você sai de ser despontuado da auditoria para ser referência da auditoria, né? É isso Então, aí. isso é realmente legal. Uma coisa que você falou que eu não queria deixar de destacar aqui, que é em relação às ondas, né, Almir? A gente fala tanto isso, né? Tem cliente nosso que quer começar com tudo, abraçando tudo. Beleza, pode dar certo, mas o esforço é muito grande e demora mais para dar resultado. Quando você começa por ondas, você começa a entender, poxa, o cenário é esse, o desafio é esse, na segunda onda eu já faço melhor, na terceira onda eu já faço melhor ainda. Então, isso dá muito mais preparação para você trabalhar ali as implantações. E não tem para que começar grande, o importante é começar. E a estratégia por trás disso, né, que eu acho que foi bem inteligente, que eu posso ter várias formas de fazer essas ondas. No caso, pelo que eu entendi, o que foi escolhido cara, eu vou implantar por tipo de contrato ali que eu tenha, mas já vai ser em todas as unidades que aquele fornecedor atende. Poderia ter sido um modelo diferente, aí, dependendo do negócio, que cara, vou implantar na unidade X, depois na Y. Cada empresa vai construindo a sua forma, mas é importante, como o Bruno comentou, ter essa etapa de, vamos parar, peraí, calma. Como é que a gente vai fazer isso? Porque tem muita ansiedade, né, Bruno? De, fui despontuado na auditoria, o Ministério Público do Trabalho bateu aqui, então agora eu tenho que sair fazendo... Cara, não é assim, né? Você quer ter um processo só para dizer que tem, ou você quer ter um processo que realmente agregue valor, que impacte. Então, nesse processo, as ondas, elas são muito importantes, né? E ajuda bastante. E aí, Bruno, eu queria te perguntar um ponto, né? Já chegando perto aqui de a gente fechar nosso momento. Nem tudo são flores. Né? Nessa caminhada a gente aprende muito e é sempre mais barato, né, Bruno? Aprender com os erros dos outros. Né? E a nossa audiência está aqui, né? Alguns podem estar em fase de implantação, outros talvez um pouquinho já mais maduro, mas assim, sempre é válido a gente escutar uma história, né? Ou lições aprendidas aí de casos reais para nos ajudar a não cometer aqueles pontos, né? A tomar decisões melhores. Que você poderia compartilhar com a gente, assim, olhando para toda essa jornada, para todo esse processo. Quais as principais lições aprendidas? De repente, assim, o que é que você faria diferente ou aconselha as empresas a pensarem um pouquinho melhor? O que é que dá para trazer para a gente nesse sentido? Eu me orgulho muito da preparação que a gente fez no início do processo. Bacana. Mas o aprofundamento na qualidade dos dados é importantíssimo. Perfeito. Eu tive uma dificuldade muito grande no momento da implantação de capturar alguns dados de contratos por falta desses dados no sistema. Dados simples, mas são dados que doem. Exemplo, se o gestor do contrato não está atualizado no nosso sistema, isso dá dor de cabeça, porque o meu cadastro ele foi feito tudo baseado em dados que eu tinha disponível. E aí, daqui a pouco eu estou vendo que um contrato não está se movimentando, não está acontecendo nada. Aí eu ligo para o gestor e falo, pô, mas eu não sou gestor mais desse contrato, eu mudei de unidade. Então, assim, trabalhar a base de dados para dar esse input inicial no projeto, eu acho que é fundamental. Como as ondas, é o que te dá velocidade. Aquele ganho de velocidade da estrada, é a mesma coisa. É ali, se você se preparar bem, você vai conseguir sair do outro lado bem. Então, essa é uma dica que eu deixo de, assim, olhem os dados e trabalhem esses dados, né? Até para não ter que fazer uma correção por coisas simples que poderia ter sido evitado lá no começo, né? Então, dados é básico. É começar o cadastro certo. O pessoal fala, né? Como garantir sucesso na gestão de terceiros? Tem várias coisas, mas acho que o passo inicial é esse. Comece com os dados certos, faça os cadastros certos, se relacione com o contato certo do fornecedor, porque isso vai trazer mais segurança ali já no início. Pegando o gancho da relação com pessoas, né, com estruturação de time,
A gente fez um movimento, não vou falar só a dor não, tá? Vou falar um movimento que foi muito bacana. Quando a gente estruturou a área, existiam pessoas alocadas que faziam pontualmente algumas atividades que estaria correlacionada com a documentação trabalhista. O que fizeram? Essa área ela foi formatada por pessoas que já estavam dentro da companhia. Muito bom. O que nós fizemos? Vem cá que vamos te preparar para esse momento. Então, a gente também, junto com a parceria com vocês, a gente trouxe o curso de especialização de gestão de terceiros. Boa. Então, ali, né? capacitar. Você pode ter o melhor piloto de corrida que existiu. Mas se você não tiver um carro bom, e é a mesma coisa, você pode ter o melhor carro, mas se você não tiver um bom piloto... Então, assim, a gente estava desenhando tudo para poder fazer a coisa acontecer. E a gente queria a consultoria que fosse da celeridade. E se o meu time não está preparado, como é que a gente faz esse negócio acontecer? Então, o ponto dos dados é importante, mas a preparação é fundamental também. Legal, cara. Muito bom. A gente vai chegando no momento, Bruno, que é um ponto que a gente trouxe para sempre compartilhar, né, os convidados que chegarem aqui, compartilhar com a audiência. Sempre tem aquele livro, aquele curso, aquele material que traz reflexões, traz lições que a gente leva para a vida toda, né? Pensando nisso, assim, o que você poderia trazer de insight aqui para o pessoal que está nos assistindo, está nos escutando? Algo que te inspirou aí, né, nesse desafio. Eu sou um cara curioso, né? Então, conforme a minha jornada profissional vai apontando, por mais que eu saiba onde eu quero chegar, eu vou buscando alguns mecanismos para ampliar esse repertório. Então, o gestor eficaz, Peter Drucker, e tem o gestão de fornecedores também, é bacana, para quem está começando a jornada de gestão de fornecedores. Ali é meio que um manual, um direcionador, um passo a passo de como é que você cria relações de sucesso. Legal. Fenomenal. E eu poderia deixar um direcionamento. A gente nem sempre vai ter uma segunda oportunidade de criar uma primeira boa impressão. Se preparem. Se preparem, porque muitas das vezes é o momento. Então, se é o momento de fazer uma implantação da área de gestão de terceiros, se preparem para fazer. Legal. Porque muito bom isso. A reflexão que pode trazer na sequência é bom ou é ruim. E aí, uma vez os estigmas, né, o preconceito, a hora que ela é formada, para você desconstruir é mais difícil. Então, se preparem. Até mesmo porque muita gente já sofreu com implantações anteriores, termina tendo uma má impressão. Isso aí. Então, se você não está preparado, pode ter muita dificuldade ali e uma certa resistência do pessoal. É isso aí. Então, gostei. Legal isso daí. É isso aí. Boa. Quer falar? Não, aprender a perguntar, né? A gente precisa aprender o porquê das coisas, né? Não no sentido do desafio, mas querer agregar. Então, o primeiro momento que eu tive de interação, de apresentação, eu estava com uma galera assistindo, eu peguei um copo de plástico, coloquei água e coloquei na frente da plateia assim, ó, e deixei lá, e fiz a apresentação toda. E depois a gente abriu para perguntas. E eu tinha levado uma caixa de chocolate para falar assim, quem me fizer a pergunta do copo, eu vou dar essa caixa. Boa. E aí uma pessoa levantou e falou assim, cara, muito legal, mas eu não ia sair daqui a mesma se eu não souber por que do copo d'água. Eu falei, não era nada, era só para saber quem ia me perguntar sobre o copo. E isso fez a diferença na minha vida de aprender a perguntar. Legal. De não, sabe, de querer saber das coisas. Isso aqui aumenta a tua capacidade. Aprender a desaprender para aprender coisas novas é importante nos dias de hoje. A tecnologia está aí, esse negócio é dinâmico, cara. Se a gente não aprender a perguntar por que esse microfone precisa ficar um palmo de distância da gente, eu nunca vou saber por quê. Né? Então, eu acho que é importante isso para a gente. Né? A gente ter essa dinâmica de criar relações e perguntar o porquê das coisas. Eu não posso deixar de encerrar, Bruno, sem antes falar que muita coisa do que a gente está falando aqui, tá? A gente discute na ideia da GRT Smart, que é a metodologia criada para que a gente possa implantar ou talvez até revisar o que foi implantado da melhor forma. E é o tema das mesas redondas desse ano, 2025. Então, esse ano a gente está rodando aí, gente, tem uma agenda em todo o Brasil, tem bastante coisa aí para que vocês possam participar com a gente. Então, vai ter mesa redonda. Rio já teve, mas vai ter outra. BH, Fortaleza, Recife, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo,
mas um monte de cidade aí que eu não vou me lembrar de todas, mas com certeza você consegue ter todo acesso nas nossas redes sociais, tá? E não deixa de seguir. benhoff.grt, a gente criou agora um Instagram específico para gestão de terceiros, para que a gente possa impactar mais direcionado para o público em relação à gestão de terceiros, tá? Então, muita coisa que a gente falou aqui de ondas, de implantação, de reimplantar, de revisar o que está dando certo, o que está dando errado, faz parte do tema desse ano. Boa. Então, eu não poderia deixar de falar, porque tem algumas ideias até que eu queria abordar aqui, mas não vai dar tempo, sobre realmente essa questão de ondas, né? Por onde começar e tal. Mas se você ficar curioso, participa das nossas mesas redondas aí. E vale a pena, eu já participei de uma esse ano e realmente... A troca é grande, né? A troca é grande, o network é grande e amplia gigantesco. Você sai de lá com outra visão. Agora é com muitos direcionadores. Legal. É legal. E Show. além disso, Bruno, tá vendo aí um super evento, né? Quer falar um pouquinho? Quero, claro. GRT Experience está chegando, tá? Dia 20 e 21 de maio de 2025. É o evento da gestão de terceiros. As nossas mesas redondas são legais, podcast é legal, mas nada consegue se comparar ao GRT Experience, porque é lá que a gente leva os melhores cases, as melhores palestras, as melhores provocações, né? Nosso foco, a gente tem 2 objetivos principais lá: conteúdo e network. Legal. Entendeu? É o lugar para fazer realmente network com quem respira esse tema, com quem se envolve com esse tema diretamente, tá? Então, não deixe de participar com a gente. 20 e 21 de maio, aqui em São Paulo, GRT Experience. Massa. Lá, inclusive, você vai encontrar o Bruno, né? Você vai poder Sim, chamar o tá, vi lá Bruno aí, também. né? Tomar um café com ele. Gente, o papo tá bom. A gente tá chegando ao fim aqui desse episódio. Queria agradecer imensamente, Bruno, né? Por ter trocado aqui com a gente essas figurinhas, né? Por ter trazido a tua experiência, ter feito a gente conhecer um pouquinho do case da implantação de gestão de terceiros na Eco Rodovias. E aí eu queria passar a bola para você trazer suas considerações finais, né? Se despedir aqui da audiência, deixar inclusive suas informações de contato, porque esse podcast também tem essa missão, né? Que é conectar as pessoas. Então, de repente, alguém escutou, achou interessante, está passando pela mesma situação, quer te encontrar, então fica à vontade aí, tá? Bom, legal. Agradeço demais a oportunidade de poder trocar essa experiência com vocês. No LinkedIn me encontro como Bruno Teixeira. Tem alguns movimentos lá legais, inspirados por alguns colegas também. E deixo de mensagem final pessoal, aprendizado nunca é demais. Tenha curiosidade, busquem conhecimento, que as portas se abrem de forma que vocês nunca imaginaram. Show. Boa. E a você que acompanhou a gente até aqui, fica também aqui nosso muito obrigado, né, pela sua audiência, por estar aqui contribuindo com a gente. Coloca um comentário, avalie a gente também, né, nas plataformas, né, para que a gente continue trazendo aqui conteúdo de muita qualidade. E é importante para a gente essa interação. Se vocês tiverem sugestão também de conteúdo, fiquem à vontade, né? Se vocês quiserem se conectar comigo, né, pode me achar aí no LinkedIn, como Almir Rocha Filho, né, no Instagram também. Aí, Bruno, fica à vontade aí, falar tuas informações de contato para o pessoal se conectar. Uma coisa que é legal, amigo, que você falou, né? A gente já tem uma série de pessoas agendadas aqui para gravação, mas é muito legal. Se você se interessa por esse tema, acha que consegue agregar para desenvolver cada vez mais essa comunidade, fala com a gente, tá? E para me encontrar, sou o Bruno Santos, só procurar Bruno Santos Benhoff no LinkedIn que você vai me encontrar e eu vou ter o maior prazer de me conectar contigo também. Brunão, cara, obrigado de verdade. É ótimo bater papo, tá? Muito bom quando a gente tá envolvido aqui com você e que do jeito que você se empolga de querer desenvolver outras pessoas também, de querer impactar mais. Isso é show. Parabéns, tá? Bora lá. Boa, pessoal. Obrigado. Então, fechamos por aqui. Esse foi o GRT Cast de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Show.